Bem-vindos à Palavra de Encorajamento. Este quadro é para te impulsionar e incentivar a viver de forma plena a Palavra de Deus. A cada texto que vamos meditar será transformador para a tua vida. E vamos continuar falando no livro de Ruth. Essa história é tão maravilhosa, tão linda, tão rica. Ela tem muitas verdades sobre a misericórdia de Deus, de quem Deus é, cheio de misericórdia, de bondade. Os seus planos são melhores do que os nossos e Ele sempre vai nos surpreender. É uma história, o seu final é surpreendente. Espero que você leia o livro de Ruth e a gente vai ler hoje o capítulo 3 e 4. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir dos vídeos e do quadro de Palavra de Encorajamento. Eu vou ler o 3 e o 4, alguns versículos para você. Vou começar do 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmo, Salmo gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O capítulo 3 e 4 de Ruth é sobre quando Ruth ela vai ao encontro do seu resgatador, que seria Boaz. E Noemi, eu acredito que ela é cheia do Espírito Santo, faz com que Ruth vá falar, lembra, né, do resgatador da família, que poderia ajudá-las nesse momento que elas tanto precisam, mais do que isso, para cuidar delas. E Deus, ele envia Boaz, né, ele coloca Boaz no caminho de Ruth e Noemi para cuidar delas. É uma história que tem uma reviravolta muito bonita, porque a gente vê as palavras que Ruth falou para Noemi, que não deixaria ela ir sozinha, que não deixaria ela em nenhum momento, que ficaria com ela, e que o Deus dela seria o seu Deus. E Deus, ele sela aquelas palavras, toma aquelas palavras para ele, né? A gente vê Deus ele agindo na vida das 2 viúvas, porque elas eram viúvas. E Deus ele cuida dos órfãos e das viúvas. Deus ele tem um amor, um cuidado, um zelo pelos necessitados, pelos aflitos, pelos angustiados, aqueles que procuram nele a sua confiança, que faz dele a sua confiança, a sua torre forte. E a gente vê que Noemi e Ruth, elas confiam no Senhor. Elas não sabiam o que ia acontecer no caminho, mas elas voltaram para a sua terra, obedecendo a Deus em tudo ali naquele momento.
O Senhor não se esqueceu de Ruth e Noemi. Eu tenho certeza que Deus não se esqueceu de você. Ele promete em sua palavra, Ele dá a sua palavra. Ele ainda afirma que uma mãe poderia se esquecer do seu filho. E se isso acontecesse, Ele nunca, jamais esqueceria você. Ele tem gravado na palma das suas mãos o seu nome. Ele tem gravado você. Ele tem te visto. Ele tem visto a sua situação, a sua luta, o seu problema. Ele não está distante, ele não está apático, não está se importando, não. Ele se importa com você. Ele ama você. E mesmo que pareça uma situação impossível, uma situação difícil aos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. E tudo que acontece na nossa vida, seja o que for, que tenta roubar a tua paz, que tenta tirar a tua esperança, não vai conseguir. Porque Deus, Ele é o teu Deus. Ele jamais deixará você perecer. Ele te segurará e te sustentará com as suas mãos. Basta você confiar e entregar a sua vida a Ele, porque Ele tem um bom futuro para você. Os seus planos são de paz, de esperança e de um futuro para você. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Que você possa descansar nos seus braços. É um pouco meio quando a gente escuta descansar. Mas o descansar é uma palavra que pode até nos incomodar no momento que a gente está passando momentos difíceis. E se ouvir a palavra, né, quando manda, descanse no Senhor. Mas quando a gente ouve isso, é para o nosso bem. É porque Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Ele não está preocupado, Ele não está pensando, o que eu vou fazer? Não, Ele já tem a solução. E se você permitir, Ele te guia até o teu destino. Ele vai te guiar, Ele vai te sustentar com sua paz. E Ele tem já a solução para todo e qualquer problema na sua vida. E a gente vê aqui que a história delas muda, a história delas é transformada. A gente vê de uma falta de esperança, acaba sendo uma história de inspiração para todas as pessoas que estão ali ao redor delas. E palavras são declaradas de bênção, declaradas de coisas boas, de bênçãos, de proféticas sobre a vida delas. E se cumpre. A gente vê que Davi, ele é bisneto de Ruth e Boaz, né? O rei de Israel, ele é da descendência de Ruth. E Deus honra, né, uma mulher e um homem que se coloca diante de Deus e faz dele a sua torre forte, faz dele o seu Deus. E tudo isso me mostra que Deus é um Deus de gerações e que os planos dele são maiores do que os nossos. Ele já vê a nossa família, ele já vê lá na frente. A gente não tem essa compreensão do que Deus tem para nós. E quando a gente obedece, a gente vai colher bênçãos para a nossa vida. E isso fala de uma geração, de uma descendência. Toda a honra e a glória pertencem a Deus. A gente vê a bondade de Deus na vida de Ruth e Boaz e até os seus filhos e os seus filhos. E isso também acontece conosco. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente terá um legado na nossa vida. Quando a gente faz uma aliança com o Senhor, a gente está acreditando, a gente está tomando posse das bênçãos de Deus, não só sobre nossas vidas, mas sobre a nossa descendência. E eu oro para que você deseje ter uma descendência que sirva a Deus, que honre a Deus, o Senhor das suas vidas, porque eu sei que Deus honrará esse seu voto, honrará o seu posicionamento.
de tê-lo como seu Deus e de passar isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos e assim por diante. Essa história mostra como viver os planos de Deus é a melhor coisa. E o que Ele tem para nós é muito superior do que a gente poderia imaginar ou até mesmo construir. Nada se compara àquilo que Deus planeja e faz por nós. As suas obras não têm, são grandiosas, são maravilhosas. Obrigada a você. Acompanhe o Palavras de Encorajamento. Envie esse vídeo para aquela pessoa que você lembrou, envie para sua família, medita nesse livro de Ruth. Sei que o Espírito Santo tem mais para falar com você. Obrigada por assistir, obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Um beijo. Eu vou orar por você, e se você quer uma oração, fica aqui no vídeo. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus de aliança. E o Senhor tem bons planos para os Teus filhos. Que esta palavra, Senhor, possa gerar frutos nos corações de cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que cresça dentro dela, Senhor, o desejo de viver os Teus planos e de ter uma descendência que Te adora, que Te serve, que os Seus filhos possam viver os Teus planos, Senhor. Coloca no coração de cada um, Pai, um desejo de firmar uma aliança contigo, de viver aqui na terra tudo que o Senhor planejou, que o Senhor projetou para a sua vida. Que todo o passado, que toda tristeza, que toda dor fique para trás. E o Senhor é um Deus que restaura, é um Deus misericordioso. Assim como foi na história de Ruth e Noemi. Restaura, Senhor, a história, escreve uma nova história para os Teus filhos e que eles possam viver agora, não mais uma vida sem esperança, mas que eles possam viver em esperança, porque o Senhor é um Deus de alegria, um Deus que tem o melhor para os Teus filhos. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.